da Escola Bíblica Novo Tempo. Você vai fazer uma oração para recebê-lo, ok? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essas oportunidades que o Senhor nos dá todas as noites, Senhor, que o Senhor nos dá todas as noites. Vamos pedir a tua misericórdia sobre nós, a unção do Espírito Santo que venha sobre o teu servo, que vai nos trazer a palavra, o pastor Leonardo, e também sobre todos nós para compreendermos a mesma e colocarmos em prática em nossas vidas, meu Deus, porque estamos chegando ao fim da história deste planeta e precisamos estar preparados, Senhor, para te encontrar em nome de Jesus. Amém. Eu sou professor Dileno Costa, e a professora Joana Angélica. Nós estamos nesse projeto aqui com nossos irmãos queridos, praticamente mais de 2 anos, né? Mais ou menos mais de 2 anos. Esse projeto foi criado no momento difícil de repressão governamental na época da Covid, onde fecharam nossas igrejas e o povo estava muito triste, né? E o nosso pastor, na época, o pastor Leodécio Xavier, apresentou esse projeto para a gente e começou. E aqui estamos, não paramos mais e vamos continuar até quando Deus permitir. Obrigado pelo convite. Me lembro quando recebi a mensagem aí alguns dias atrás, né? Pelo WhatsApp, convidando para estar com vocês. De pronto aceitei, porque é importante começarmos o dia com Deus e já que a pandemia nos tirou tantas possibilidades, pelo menos uma ela nos trouxe, né? Possibilidade de estar com os irmãos de longe. Vocês são de uma região distante aqui do sul, especialmente do Paraná, mas pela internet nós podemos estar juntos e conseguimos entender um pouco mais sobre a palavra de Deus e crescer no conhecimento do Espírito Santo. Agradeço também aos queridos irmãos que estão juntos aqui. Eu espero, de alguma forma, junto com vocês, estudando a Bíblia, encontrarmos a voz de Deus para nós. Queria fazer uma reflexão antes de nós abrirmos a palavra de Deus. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já foi convidado por alguém para aconselhar sobre um assunto, né? Querendo ou não, é um momento de muitas escolhas que precisam ser feitas por parte daquele que recebe o conselho. Mas aquele que está aconselhando, normalmente ele possui a prerrogativa de colocar a sua opinião sem ser tido como um invasor sobre o assunto, né? Normalmente alguém chega e diz, olha, eu preciso de um conselho seu. E aí a pessoa, ela começa a dizer aquilo que ela pensa, aquilo que ela acha, e normalmente, diante desse cenário, a pessoa que aconselha repete aquilo que mais é preciso o outro ouvir, né? E aí eu vou fazer uma analogia bem simples para a gente compreender melhor sobre isso. Quando um filho pede conselho a uma mãe ou a um pai, né? Eu já passei por essa posição de pedir conselhos para minha mãe, para o meu padrasto. Nós procuramos e sempre vem a mãe, o pai, repetindo aquilo e endossando aquilo que mais eles precisam falar. Eu me lembro que eu tinha cerca de 16 para 17 anos e eu fui pedir o conselho da minha mãe, porque eu estava diante de um cenário de terceiro ano do ensino médio e as possibilidades de fazer faculdade já apareciam pela frente. Eu fui pedir o conselho para minha mãe. Tinha no meu coração já o chamado de Deus para que eu fosse estudar teologia. Minha mãe não era adventista, minha família não era naquele momento. E eu me lembro que a minha mãe, ela me aconselhou a ir por um caminho que desse mais estabilidade financeira e ganhasse mais. E eu me lembro que em diversos momentos ela me aconselhou a fazer um curso específico em uma
faculdade específica. É isso que eu quero para você. Bom, obviamente, né, eu não segui pelo conselho da minha mãe, mas Deus abriu outras portas. E recentemente, há poucos meses, conversando com ela lembrava dessa nossa conversa, onde ela me aconselhou para fazer aquilo que ela queria. E por outros momentos depois disso, ela repetiu. A repetição acerca daquilo que nós queremos para o outro, ela é inevitável. Com isso em mente, que sempre quando alguém aconselha o outro, ele repete as principais informações do seu conselho, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele possui algumas particularidades especiais, né? Ele é um evangelho muito descritivo, com muitos detalhes, por exemplo, que você não vai encontrar no Evangelho de Marcos. Marcos, ele possui um outro objetivo. Ele possui o objetivo de contar rapidamente a história de Cristo. O Evangelho de Mateus, ele já possui o objetivo de descrever melhor a história, com mais detalhes, aos olhos, né, de como foi o ministério de Cristo por um homem chamado Mateus, que era coletor de impostos, então ele era muito detalhista, ele se atinha muito aos detalhes. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Quando nós ouvimos o capítulo 24 de Mateus, automaticamente nós pensamos no assunto, né? Sinais da volta de Jesus. É automático, nós já estamos condicionados a pensar sobre isso. Mas eu queria, junto com você, estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, mas nós não vamos nos atentar para os sinais da volta de Jesus. Nós vamos nos atentar para um conselho que o Mestre nos deu e que ele repete isso em vários momentos, porque ele, o próprio Salvador, considerava isso muito importante. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: Quando saiu do templo e Jesus caminhava com seus discípulos, se aproximaram eles para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus, verso 3, estava sentado no Monte das Oliveiras, agora não é mais o mesmo local. Jesus tinha saído dos arredores do templo, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Mestre, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, aqui nós vemos os discípulos querendo entender mais, e eles fazem duas perguntas. A primeira delas: quando é que vai acontecer essa destruição do templo e qual é o sinal que haverá por ocasião da tua volta? O capítulo 24 de Mateus e o capítulo 25, eles compõem um grande discurso de Jesus, onde Jesus fala do fim dos tempos e fala sobre a parábola das 10 virgens. Agora, pergunta para você responder aí, não precisa abrir o áudio não, para você responder com a sua mente. Quem fez a pergunta sobre a destruição de Jerusalém e sobre o fim dos tempos para Jesus? Foram os discípulos, correto? E quem eram os discípulos? Não o nome deles, mas quem era esse público? Não era quem estava mais próximo de Jesus? Seu primeiro círculo de influência, o grande círculo de influência? Perceba, a resposta de Jesus vai para aqueles que estão perto dele. Porque fizeram a pergunta. Ajuda a gente a entender quando que vai acontecer isso. E a resposta de Jesus começa com um conselho. Verso 4 diz assim:
E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Jesus escolheu abrir o seu discurso sobre o fim dos tempos com uma frase: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Já foi enganado por alguém? É ruim, não é? Quando nós depositamos as expectativas e a gente está esperando algo e a gente está colocando ali, quem sabe, nossa confiança, nossa esperança, de repente vem uma rasteira, vem um engano. Nossa, isso é ruim demais. Vem um golpe, é triste. Mas quando Jesus usa essa palavra, vede que ninguém os engane, ou vede que ninguém vos engane, Jesus, obviamente, ele, dentro das palavras que ele poderia escolher, ele coloca uma palavra que o profeta Mateus, aquele que escreveu o Evangelho, traduz para o grego. Provavelmente Jesus falou em aramaico, ele colocou isso no grego, que é a palavra planese. Palavra no grego, uma palavra comum no grego, mas que não aparece tantas vezes assim na Bíblia. E essa palavra, ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente enganar, passar alguém para trás. Ela significa também seduzir alguém, mas não na sedução assim, sedução entre um homem e uma mulher. Uma sedução de uma história um pouco mais antiga, de uma serpente que seduziu uma mulher. Não sei se você lembra disso, tá? Essa ideia de sedução, de ir com um objetivo final para o engano. Significa engano, sedução, mas significa também desviar do foco. O que é desviar do foco? Eu gosto de usar a seguinte comparação para desviar do foco. Quando um jogador de futebol ele está na marca do pênalti para cobrar um pênalti, ele está concentrado, aí vem um goleiro do time adversário, fala com ele, faz alguma provocação para ele, desestabiliza ele, e aí quando ele vai bater o pênalti, ele cobra de uma forma simples, de uma forma fácil para o goleiro, para o adversário, defender. Isso é tirar do foco, desestabilizar, tirar do objetivo principal. Jesus vira para os seus discípulos e ele começa o discurso mais importante que ele poderia dar naquele momento, dizendo: ei, presta atenção, cuidado, para que ninguém engane vocês, para que ninguém seduza vocês, para que ninguém tire vocês do foco. Jesus escolheu dar esse conselho. E isso é tão importante para Jesus que ele dá um motivo pelo qual a gente tem que ficar prestando atenção. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E é a mesma palavra para enganarão aqui. Seduzir, tirar do foco. O que significa ser o Cristo? Me ajuda aí, pensa. O que significa ser o Cristo? Ser o Cristo, ser o Messias, significa ser o Salvador. Jesus está dizendo assim, fiquem espertos, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Salvador. Jesus não está, nesse primeiro momento, falando dos falsos cristos. Ele está falando dos falsos salvadores que viriam no nome dele. Perceba que Jesus diz assim, olha, eles vão vir em meu nome. Eu sou o Cristo, eles vão vir em meu nome, dizendo serem salvadores, dizendo serem Messias, dizendo terem um outro caminho. E enganarão a muitos. Reflexão para você. Será que nos nossos dias não existem pessoas, não existem irmãos, não existem pessoas da nossa família? Será que nós não estamos depositando a nossa confiança em salvadores desse mundo, que não são Jesus? Em pessoas que prometem e que podem dar liberdade, podem dar alternativas, parece que estão dando esperança. Será que nós não estamos confiando demais nas coisas desse mundo? Uma reflexão para você.
E aí me permita falar. Entendam, eu não apoio nenhum lado político. O meu objetivo é muito simples. A minha expectativa, a minha pátria está no céu. Não é governante A ou governante B que vai solucionar os problemas desse mundo. É o governante Jesus Cristo. Não é presidente A, presidente B que vai dar um fim à injustiça social nesse país. É o Salvador e justo juiz. Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, a partir do versículo 14, porque ele entendeu que no novo céu e na nova terra, somente lá vai habitar justiça plena. Não é senador A, não é senador B, não é deputado A, deputado B, que vai trazer paz a esse mundo. É Cristo Jesus quando voltar nas nuvens do céu. Será que nós não estamos tendo o nosso foco desviado? Será que nós não estamos tendo, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, seduzidos para um outro propósito? Perceba. E aqui não faço juízo de valor entre quem ganhou ou quem perdeu as eleições. Porque Satanás está usando ferramentas diferentes com o mesmo objetivo. Eu vejo pessoas exaltando um vencedor que estão dedicando a sua vida agora, as suas redes sociais, as suas energias, a exaltarem um presidente que ganhou, porque agora ele vai resolver tudo, porque agora ele é o cara. E eu vejo o outro lado fazendo a mesma coisa, está tudo perdido. Se nós não fizermos alguma coisa, uma revolução, se nós não pegarmos nas armas e formos para frente dos quartéis, nada vai ser resolvido. Pô, peraí, que esperança da volta de Jesus é essa? Um tenta resolver de um lado, o outro tenta resolver do outro. Não foi isso que Jesus prometeu. Pelo contrário, ele fez um alerta. Vede que ninguém vos engane, vos seduza, vos tire do foco. Está prestando atenção no alerta de Jesus? E aparentemente, esse alerta era tão importante para Jesus que ele diz no verso 11 o seguinte: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Percebeu que Jesus volta a falar de novo do engano? Por quê? Porque agora não é mais de salvadores que ele está falando. Ele está falando de falsos profetas. Domingo eu estava numa classe bíblica do Novo Tempo, que nós temos aqui, onde eu moro, e estávamos falando sobre o dom de profecia. O tema era esse, dom de profecia. E aí, dentro do assunto, surgiu uma pergunta muito pertinente, muito interessante. Alguém levantou a mão e falou: pastor, para que serve o profeta? E antes que eu pudesse responder, um outro irmão levantou a mão e falou: olha, eu posso dar uma resposta que eu ouvi, que eu achei muito interessante? E claro. E ele disse: o sacerdote era o meio de comunicação ou de intercessão do povo para com Deus. Era um movimento para cima. E o profeta era o contrário, a comunicação de Deus para com o povo. O profeta nem sempre, ou não somente, dava profecias acerca do tempo, do fim, não. O profeta, ele era aquele que trazia a mensagem de Deus. E aí a gente pode usar dois exemplos, né? O profeta Jeremias, mensageiro, dedicou a vida, dar a mensagem de Deus no tempo difícil. Tá bom. Profeta Isaías, eu tenho que dar a mensagem de Deus, independente do tempo, Deus está mandando dizer que o rei está errado, morreu por isso. E aí um outro profeta, que não escreveu nenhum texto bíblico, mas que deu a mensagem que Deus pediu para dar. Profeta Natã. Quando Davi estava agindo de maneira muito errada, em contrariedade com os princípios de Deus, Deus falou: Natã, vai lá e adverte. Percebeu o que o profeta faz? Ele é o mensageiro de Deus. Agora a gente relê o texto, verso 11. Muitos falsos profetas se levantarão
e enganarão a muitos. Falsos mensageiros de Deus. Eles não estão falando de outra coisa. Eles não estão falando de outro assunto. Não estão falando de... Não. Eles são profetas do Senhor, mas eles são falsos. Qual o objetivo deles? É enganar, seduzir, tirar do foco. Mas o que eles pregariam? Se eles são falsos, então eles pregariam um falso evangelho. Não sei se vocês já ouviram por aí, me perdoem a forma como eu vou falar, tá? É o evangelho do amor, é o evangelho da graça, é o evangelho da paz, é um evangelho social. Vamos fazer o bem, vamos abraçar as pessoas, vamos amar as pessoas. Jesus está aceitando a todos como eles são. Isso é um falso profeta. Sabe por quê? Porque Jesus diz o seguinte, ó: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, bota nas costas, é sofrimento, é pancada, é difícil, e siga-me. Jesus vira para o jovem rico e fala assim: olha, quer me seguir? Então abre mão do seu recurso financeiro, abre mão do seu dinheiro para entender o reino de Deus. O que um falso profeta faz? Ele dá uma outra cara para a mensagem do evangelho. Esse é um extremo. E aí tem outro, né? Tem outro extremo que pega a palavra de Deus, coloca um jugo tão pesado sobre ela, coloca um fardo tão grande que quando a pessoa começa a estudar a palavra de Deus, ela não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, ela não tem que saber de Deus nada. Deus não está querendo o meu bem, não. Deus está querendo a minha desgraça. Perceba, são dois extremos que falsos profetas, falsos pregadores, falsos anunciadores do evangelho se levantariam para dar a voz nos últimos dias. Jesus está fazendo um alerta para nós. Vede que ninguém vos seduza, vede que ninguém vos tire do foco, vede que ninguém vos engane. O objetivo da Igreja de Cristo, estabelecido por ele, pregar a volta de Jesus a esse mundo. Características da Igreja de Deus nos últimos dias. Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 14, Malaquias capítulo 4. Aqueles que fazem o papel do profeta Elias nos últimos dias, eles lembram da lei de Moisés, que Deus prescreveu para ele em Horebe. Eles vão entender que hoje é o tempo de adorar a Deus. Eles advertem contra os falsos, ou melhor, as falsas doutrinas pregadas por aqueles que estão se afastando de Jesus. Eles chamam para que todos aqueles que entendem Jesus como seu Salvador não tenham a marca da besta, mas tenham a marca do Salvador. Jesus está fazendo uma advertência. Esse papo aqui, com toda a sinceridade, permitam-me, não é para gente de fora. Não é para você pregar num culto evangelístico. Esse assunto aqui é para quem é de dentro. É para os discípulos. É para quem está perto. Acorda. Presta atenção. Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos seduza. Vede que ninguém tire vocês do foco. E esse conselho, essa advertência é tão importante para Jesus. No verso 24 ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. De novo, Jesus traz à tona a ideia do engano, de falsos cristos, falsos salvadores, com falsas esperanças, falsos profetas, falsos pregadores, falsas doutrinas, enganação. Ele traz à tona de novo. E aí ele diz: olha, cuidado. 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 Esse assunto foi tão importante para Jesus, que quando ele vai encerrando a primeira parte do seu discurso, que ele vai continuar depois no capítulo 25,
ele começa a dar um conselho em cima da sua advertência. E ele diz assim, no verso 36 em diante: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Lembra que os discípulos perguntaram para ele: olha, nos diga que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século, a gente quer entender sobre isso. Jesus diz: aquele dia e hora, ninguém sabe. Não tem como saber. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Não sei se aconteceu em algum momento aqui, mas existem adventistas do sétimo dia marcando data para a volta de Jesus. Parece que 1844 não serviu para nada. Parece que estão a fim de um outro grande desapontamento. Ah, porque Jesus vai voltar em 5 anos, em 7 anos. Prefiro ficar com o seguinte conselho do Espírito de Profecia: eu me planejo, faço planos para a minha vida como se Jesus fosse voltar no futuro. Mas eu vivo hoje como se ele fosse voltar amanhã. Eu estou pronto, eu estou preparado. Na hora de fazer planos, eu vou fazer planos para essa vida aqui. Eu preciso estudar, eu preciso casar meu filho ou minha filha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu vou planejar, mas eu vou estar pronto para que se Jesus voltar agora, eu estou pronto, estou preparado. Vou contar uma história, permita. A pandemia foi muito difícil, tirou pessoas que nós amávamos. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 aninhos, eu era uma criança. E pela ajuda da minha avó, do meu avô, com a minha mãe, eu criei um vínculo muito grande com a minha avó e com o meu avô. Perdi ele já há muito tempo, meu avô. E a pandemia nunca foi tão difícil, ou melhor, ela trouxe para mim a maior dificuldade, que foi o seguinte: não conseguir abraçar a minha avó. Não porque eu não queria ou ela não queria, mas ela tinha muito medo de ser contaminada e eu respeitava isso. Minha avó queria me abraçar e quando eu passava na casa dela, e graças a Deus eu tinha essa possibilidade, mesmo durante a pandemia, quando flexibilizou um pouquinho, eu comecei já a viajar de novo, por conta da minha função aqui, eu passava pela cidade da minha avó para ver. Mas a pandemia tirou alguém mais próximo ainda, que foi meu padrasto. Foi ele quem me criou, foi ele que me educou. E quando minha mãe casou de novo, talvez Deus não tinha outra pessoa melhor para colocar na vida dela do que o meu padrasto. Mas eles não eram adventistas quando eles se casaram. Ele era da congregação cristã no Brasil e minha mãe também. Eu cresci, eu deveria ser a 5ª geração, né, da congregação, mas Deus, ele colocou outras pessoas, eu estudei a Bíblia, eu entendi diferente e me tornei adventista. Fui fazer teologia, casei, fui embora. E nesse inteirinho, minha mãe e meu padrasto começaram a estudar a Bíblia com o pastor da igreja e se tornaram adventistas, batizados na igreja adventista. No dia que meu padrasto estava indo para o hospital, já com falta de ar, pulmão todo comprometido, um domingo de manhã, ele entrou no carro do meu tio, foi a última vez, ele saiu de casa para não voltar mais. Ele virou para o meu tio e disse assim: o meu padrasto não era um homem de palavras cultas, não era um homem de muito estudo, mas ele virou para o meu tio e disse assim: eu não tenho medo da morte, porque eu sei que Jesus vai voltar para me buscar. Foram essas as últimas palavras dele antes de sair de casa. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei que Jesus Cristo vai voltar para me buscar. Muito tempo depois, umas 2 semanas mais ou menos, ele faleceu numa sexta-feira de manhã, foi sepultado na sexta à tarde. Lacramos aquele túmulo para ser aberto na volta de Cristo. Cheguei na casa da minha mãe, eu, minha esposa, minha mãe sofrendo muito. Falei, bom, eu vou começar agora a tirar algumas coisas dele da vista da minha mãe, é um processo natural, para ela ir se acomodando com a ausência dele ainda mais. Fui pro
por um quarto de visitas que ele tinha, uma mesa, abri a Bíblia dele, um envelope de dízimo pronto, preparado, dentro da Bíblia, estava ali. A lição dele, ele foi para o hospital no domingo, a lição estudada até o dia de sábado, ou seja, ele começou a estudar a lição da semana, e uma oração escrita que ele deve ter escrito há muito tempo no meio da Bíblia, agradecendo a Deus pelo privilégio de conhecer a palavra dele. Meu padrasto estava se planejando para ver os netos, né? Eu não tenho filhos ainda. Meu padrasto estava fazendo planos de melhorar a casa, deixar mais confortável para minha mãe, mas ele estava vivendo preparado para a volta de Jesus. E aí eu tomei uma decisão, naquele dia, naquela sexta-feira. Primeiro pôr do sol sem ele. Doeu muito, machucou muito, mas eu tomei uma decisão. Que na minha vida, enquanto eu respirar, eu jamais vou deixar de falar da volta de Jesus. Sabe por quê? Eu tenho 2 compromissos. Primeiro, encontrar meu Salvador. Eu tenho que encontrar esse Jesus que me ama tanto. Esse Jesus que deixou o céu vir aqui morrer por mim. Eu tenho que encontrar esse homem. Tenho que dar um abraço nele. Tenho que pegar uma fila. Não tem problema se for gigantesco. Eu vou esperar. Porque eu preciso dar um abraço em Jesus. Mas eu tenho um segundo compromisso. Eu tenho que encontrar meu padrasto de novo. Dar um abraço que eu não dei nele. Celebrar com ele, porque nós estamos indo para o céu. Entende? Faço planos, planejo como se Jesus fosse demorar para voltar. Porque eu preciso me organizar, preciso ser planejado. Mas eu vivo como se ele fosse voltar agora. Essa foi a advertência que ele nos deixou. E o mestre, o Salvador, ele continua no verso 37 assim. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, abre um parênteses aí. Esse texto, corretamente, muitos olham para ele e falam, o que está falando da promiscuidade, né? Me fugiu a palavra agora, glutonaria, né? Festas com loucura e bebedice. Faz sentido, tá certa a interpretação. Mas eu quero olhar por um outro lado que não anula o primeiro, mas complementa a ideia. Tem algum problema? Tem problema em você celebrar? Comer, beber, feliz da vida? Tem problema? Fizemos isso sábado agora. Teve a abertura do Caleb aqui, onde eu estou morando. Eu estava lá, fui lá com o pastor. Tem problema em celebrar? E cantar, e alegre? Não tem problema nenhum, tá? O texto aqui não está falando só disso. Está dando uma outra ideia também, mas eu estou fazendo essa aplicação. Tem problema em se casar corretamente? Talvez tenha gente pensando aí, né? Tem problema, casamento é difícil, casamento é uma bênção, é um privilégio, casamento é maravilhoso. As pessoas que tornam o casamento difícil. Mas não tem problema em se casar. Com isso em mente, continuamos o texto. Até o dia em que não entrou na arca, verso 39, e não o perceberam. Por que eles não perceberam? Porque eles estavam enganados. Porque eles estavam seduzidos. Porque eles perderam o foco. Me permita fazer essa reflexão, tá? Quando Noé começou a pregar sobre o dilúvio, sobre o juízo de Deus, eu acredito que muitas pessoas deram ouvido a ele. Rapaz, Noé é um cara ponta firme. Noé é um homem de Deus. Noé é um homem que tem contato. Ele tem assim, ó. Noé é filho de Lameque. Noé é neto de Matusalém. Noé é bisneto de Enoque. Enoque foi para o céu direto. Esse cara está falando de juízo, pode ser que ele esteja certo. Muitos deram ouvidos para Noé. Mas o tempo foi passando, as circunstâncias foram mudando,
pessoal começou a se desviar do foco, a ir para lá. Outros começaram a ir para cá. Deixa isso, esse Noé está ficando gaga. Esse Noé está ficando muito velho. Olha, foi 20 anos que ele está pregando. Faz 80 anos. Faz 120 anos que esse cara está pregando isso. Não. Vamos viver a nossa vida aqui. Vamos celebrar aqui. Vamos casar os nossos filhos aqui. Percebeu o que aconteceu com eles? Eles perderam o senso de urgência do juízo de Deus. Se desviaram do foco. Foram seduzidos, foram enganados. Jesus diz. Eles não perceberam. Verso 39. Até que veio o dilúvio e levou todos eles. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus dá uma explicação que é erradamente interpretada como arrebatamento secreto, não tem nada a ver sobre isso. Tem a ver com salvação. Jesus diz assim, ó. Então 2 estarão no campo, fazendo o quê? Trabalhando, tendo a mesma vida, conversando o mesmo assunto. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, sendo amigas, estão perto. Uma será levada e a outra deixada, porque uma foi seduzida, enganada, perdeu o foco, a outra não. Verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Verso 44. Por isso estejam também vocês preparados. O conselho de Jesus é claro. Presta atenção. Vocês estão correndo risco de serem enganados, seduzidos, perderem o foco. Pergunta para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que me acompanhou aqui nos últimos minutos. Onde está o seu foco? Onde está a sua fé? Onde está a sua concentração? Onde estão suas esperanças? Cuidado. É uma mensagem para quem é de dentro, não é uma mensagem para quem é de fora. Jesus disse isso para os seus discípulos e as palavras dele ecoam pelos milênios e chegam para nós essa madrugada. Onde estão os seus objetivos? Como está o seu coração? Quando eu vou fazer um estudo bíblico com alguém da Novo Tempo, eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta. Para conhecer a pessoa, para entender a vida dela, para abrir espaço para fazer um apelo. Eu pergunto o seguinte. Você se considera, diante da volta de Jesus, totalmente preparado? Você se considera se preparando? Ou você se considera que precisa começar a se preparar para a volta de Jesus? A maioria das respostas é a terceira alternativa. Eu preciso começar a me preparar. Para esse grupo aqui, para nós que já estamos caminhando com Deus, que já entendemos o seu plano de salvação, nós precisamos estar prontos. Ah, mas tem muita coisa na minha vida que eu preciso me ajustar. Calma. Em nenhum momento a gente vai estar 100%. Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa arrumar. Sabe por quê? Nós temos ainda uma natureza pecaminosa dentro de nós. Então a gente sempre tem uma coisa ou outra a ajustar. Mas se você está calmo, não, deixa a vida me levar, como diz um cantor, né? Vida leva eu. Você não está se preparando para a volta de Jesus. Quando o assunto é a volta de Cristo, nós precisamos estar inquietos, agoniados, ansiosos, para nos preparar para a volta dele, desejando a volta dele. Meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã, não sei aí onde você mora, mas aqui onde eu moro está escuro ainda. O sol não se levantou. Antes do sol se levantar nessa manhã, você precisa tomar uma decisão. A decisão de não deixar ser enganado, de não perder o foco, de não ser seduzido pelas circunstâncias desse mundo. Você aceita esse chamado de Deus?
Você está pronto para se preparar para a volta dele? Você está com o seu vídeo aí, ó. Coloca a sua mãozinha assim, ó. Estende a sua mão para o alto, que nós vamos orar a Deus, clamando pela preparação, clamando pela unção do Espírito Santo, clamando pela salvação em Cristo Jesus. Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos dizer para Ti, estamos desejosos por ver Jesus voltar. Pai querido, nos conceda o Teu Espírito Santo. Nos conceda a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Remove da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que precisa ser removido. Esperanças nesse mundo, expectativas sobre pessoas, circunstâncias que estão nos atrapalhando de estar mais próximos do Senhor. Nós não queremos ser enganados, não queremos ser seduzidos, nós não queremos perder o foco da volta de Cristo. Quando Jesus voltar, nós queremos estar prontos, queremos estar preparados. Nos ajuda, Senhor, por favor. Nós vamos começar um dia daqui a pouquinho. Muitos já vão sair para o trabalho. Alguns já têm compromissos marcados. Senhor, nos leve em segurança e nos traga em segurança de volta para casa. Mas se porventura hoje for o dia do nosso descanso em Ti, Senhor, que nós estejamos preparados. E se os nossos olhos se fecharem no sono da morte hoje, que eles possam se abrir diante da Tua glória, diante da volta de Jesus. Nós queremos estar no céu na eternidade contigo. Nos salva para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Que o seu dia seja produtivo, mas que o seu dia seja um dia acompanhado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês.